no programa anterior, estivemos pela cidade que deu nome a Portugal e ao vinho do Porto. É isso mesmo, o Porto, a segunda maior metrópole de Portugal, ficando atrás apenas de Lisboa. Nós mostramos todos os encantos e segredos dessa cidade incrível. E no programa de hoje, nós continuamos pela cidade do Porto, mas desta vez vamos com a Cláudia, a nossa guia. Ela irá contar a história de cada ponto que visitarmos, Estação São Bento, entre outros. Então, continue conosco. Bom dia! E aqui estamos, gente, eu estou aqui dentro de uma carrinha, porque hoje o nosso dia vai ser um pouco diferente, nós vamos fazer um tour com a nossa guia Cláudia. Ela que vai mostrar para nós a cidade do Porto, toda a parte histórica e a parte moderna, e vocês vão acompanhar tudo conosco, vai ser um dia super produtivo, com muita coisa para vocês acompanharem, por isso continue aí com a gente, bora! A Cláudia foi nos buscar no nosso apartamento alugado, em Vila Nova de Gaia, e durante o caminho foi contando um pouco sobre a história da cidade do Porto. Bem, gente, aqui no Porto basicamente é assim, você estaciona o carro em algum lugar e faz todo o centro histórico a pé. E agora o nosso primeiro ponto é a Estação de São Bento. Então bora lá conhecer essa estação que dizem que é lindíssima, vamos ver. Embora de cara a sua fachada seja senhorial e chamativa, a verdadeira joia está no seu interior. Um hall decorado com mais de 20.000 azulejos, nos quais se retrata a história de Portugal. A Estação São Bento está situada no centro da cidade, por isso você certamente passará por aqui várias vezes. Não se contente em ver só a fachada, vale a pena entrar e você já vai entender o porquê. Então, estamos na estação de São Bento. Esta é uma das 3 estações da cidade do Porto. Nós temos outras 2, que é a estação de Contumil e a estação de Campanhã. Apesar desta ser lindíssima, não é a estação mais antiga da cidade. Uau, não é? Não é. A estação de Campanhã é, na verdade, mais antiga que esta estação. Esta é de início do século XX. Início do século XX. Início do século XX e é uma estação que foi construída no mesmo local onde antigamente existia um mosteiro, que era o mosteiro de São Bento da Ave Maria. E este mosteiro estava em ruínas e, entretanto, eles destruíram o edifício, quer dizer, na verdade houve aqui também outras situações, nós tivemos aqui uma extinção também das ordens religiosas em Portugal, no século XIX. Esperou-se que morresse, entretanto, a última freira aqui do mosteiro de São Bento da Ave Maria. Já havia a vontade de fazer aqui uma estação no centro da cidade e eis então que depois da morte dessa freira surge a oportunidade.
destroem um antigo mosteiro e fazem a estação então no mesmo local do antigo mosteiro de São Bento da Ave Maria. Por isso é que tem esse nome. Daí o nome de Estação de São Bento. Nada temos do antigo mosteiro, na verdade, só mesmo o nome, e temos aqui uma estação com painéis de azulejo que remetem para alguns factos da história de Portugal. E vamos então conhecer alguns deles. Vamos para aquele lado. Ok. Então, aqui nas nossas laterais, deste lado e do lado oposto, nós temos alguns dos eventos da história de Portugal. Os que estão deste lado estão relacionados com a fundação de Portugal. Aqui nós temos realmente aqui dois eventos que estão relacionados com todo esse processo de independência de Portugal, do Reino de Leão. Em cima é, na verdade, um torneio que está representado, é o torneio de Arcos de Valdevez. Este torneio não é propriamente uma batalha. Muitas vezes, antes das batalhas, nós tínhamos torneios para ver se realmente uma das partes era mais forte, e quando realmente se chegava à conclusão que um dos lados era mais forte, então muitas vezes chegavam ali a um consenso, a um negócio, para não haver batalha, de modo a que não né? houvesse batalha e não houvesse muitas mortes. Neste caso ganhou o lado do Condado Portucalense e a batalha realmente não chegou a acontecer. Em baixo nós já temos a representação do rei de Leão, e do lado direito nós temos a representação de Egas Muniz. Egas Muniz era aio de D. Afonso Henriques, que venceu a sua mãe na Batalha de São Mamede em 1128. Egas Muniz, na verdade, ele mentiu ao rei de Leão. Ele disse que o Afonso Henriques era seu vassalo e que se iria apresentar nas próximas cortes como seu vassalo. As cortes aconteceram, Afonso Henriques não aparece. Egas Muniz, na verdade, sabia que tinha mentido ao rei de Leão para livrar uma cidade, a cidade de Guimarães, de um cerco por parte do rei de Leão, e então, posta a sua palavra em causa e também a honra da sua família, o que é que ele faz? Dirige-se à presença do rei de Leão com a sua família e, se repararem, ele tem uma corda à volta do pescoço. Por isso ele considerava que a única coisa que podia salvar a sua honra e da família era a morte, era a forca. Então o rei diz que ficou tão comovido que deixou a família sair do seu castelo viva, aliás, do seu palácio viva. Esta é uma lenda, no entanto, é das lendas mais contadas em Portugal. Então é a lenda de Egas Muniz. Dizem também algumas pessoas que, eventualmente, há já algumas teorias adiantando que Afonso Henriques, que nós agora conhecemos como Afonso Henriques, poderia até ser filho de Egas Muniz. Mas isto já são outras histórias. Isso aí já vai um pouquinho além. Exatamente, já vai além. Vamos para o outro lado e vamos conhecer então mais eventos. Então, deste lado, nós temos a representação da entrada de um rei na cidade do Porto, o rei D. João I, mestre Davis, o primeiro rei da segunda dinastia de Portugal, para se casar com uma princesa inglesa, Filipa de Lencastre. Os dois casam precisamente aqui, na cidade do Porto, na Sé do Porto, que vamos conhecer daqui a pouco. Então, nós temos lá em cima a representação da nossa catedral, da Sé. Temos a representação do rei D. João I e do lado direito está então a princesa Dona Filipa de Lencastre. Se repararem, nós temos também a representação de duas muralhas. É que, na verdade, na cidade do Porto, nós não tivemos apenas a muralha do século XIV. A muralha do século XI, nós vamos também ter a oportunidade de ver um pequeno trecho dessa muralha e ela está ali representada do lado direito. Muralha do século XI, conhecida como cerca primitiva. Cerca primitiva. Cerca primitiva. Em baixo, nós já temos aqui um senhor bem conhecido da história de Portugal. Na verdade, ele é filho dos reis que estão em cima. Acreditamos que nasceu na cidade do Porto e trata-se do infante D. Henrique, o navegador. Então, este senhor está aqui a conquistar uma cidade, a cidade de Ceuta, em 1415. Esta cidade encontra-se no norte de África e foi na verdade o início dos descobrimentos portugueses, a conquista da cidade de Ceuta. É um marco na história de Portugal e, se repararem, este senhor é o único que está de pé. Dizem, e na verdade não é assim tão verdade, mas dizem que ele era muito baixinho. E então o artista destes azulejos, o Jorge Colasso, decide representá-lo
como a única pessoa de pé, para assim nós termos a possibilidade de o ver, de outra maneira não havia jeito. Nós temos a representação deste lado da festa de Santo Trocato em Guimarães. Guimarães é a cidade onde se deu a batalha entre a mãe e o filho, a Dona Teresa e o Dom Afonso Henriques, primeiro rei de Portugal, sendo que, então, na verdade, esta festa também é das festas mais conhecidas. Antes de nos deslocarmos para a outra festa, para a outra romaria, eu gostava que vocês atentassem, na verdade, ali, naquela figura daquele homem a tocar um instrumento que dizem que é uma representação do autor dos azulejos, Jorge Colasso. Diz também que as outras duas senhoras que estão a vender castanhas assadas, 5 senhoras mais velhas, não muito bonitas, que será a representação dos 2 outros autores daqui da estação de São Bento. 2 homens, na verdade, e todos os 3 estão representados na escultura à esquerda. Por isso, à esquerda está o Marques da Silva, arquiteto da estação de São Bento. Bem no centro está o engenheiro responsável pelo túnel ao fundo, que é Hipólite de Baer, um engenheiro belga. E mais à direita está então o Jorge Colasso. Se repararem, na verdade, ele está ali com uma postura de Dom Juan, porque as 2 outras senhoras estão ali embeiçadas, na verdade, pelos dotes musicais do Jorge Colasso. Se repararem ali daquele lado, tem novamente o Jorge Colasso representado. E ele aqui só se encontra mesmo rodeado por senhoras. Ele era mesmo. É verdade, era safado, era safado. E se repararem, há aqui uma senhora que está a olhar para nós. Pois é. Não é? Agora, se nós formos para a esquerda, ela continua a olhar para nós. À medida que caminhamos, não importa onde estamos, a senhora segue-nos com um olhar. É um pouco a ilusão do quadro do Leonardo da Vinci, a Mona Lisa. Sim, sim. Segue-nos com um olhar. Que incrível. É verdade. Quem diria aqui no Porto? Pois é. No programa de hoje, estamos conhecendo mais sobre a cidade do Porto. Juntamente com a nossa guia Cláudia, a nossa primeira paragem foi a estação de São Bento. Ela está a nos contar toda a história retratada através dos 20.000 azulejos que existem na estação. Então, continue conosco. Deste lado, já temos então uma outra festa. Esta festa acontece em Lamego e é em devoção a Nossa Senhora dos Remédios. Na verdade, se repararem, a imagem de Nossa Senhora é transportada por uma junta de bois. Isso nunca acontece. Normalmente são pessoas que carregam as imagens, mas esta é a única procissão que tem este direito em Portugal. Foi uma concessão dada, na verdade, pelo Vaticano. Por isso, sempre que encontrar eventualmente imagens de uma procissão em que a imagem da Virgem é transportada por bois, é esta romaria, em Lamego. Acontece na época de setembro, por isso é, na verdade, uma das últimas romarias do verão. Okay? Também temos ali uma outra curiosidade. Umas senhoras muito baixinhas e que parecem, na verdade, já bastante mais velhas. Bem, há quem diga que quem fez esta parte dos azulejos não foi Jorge Colasso, mas discípulos, que ainda não dominavam muito bem ali as dimensões. E por isso então puseram-nas mais baixas. Outros dizem que não, que na verdade elas iam de joelhos. Também há quem adiante que as mulheres da zona do Douro têm feições mais rudes devido ao trabalho, à dureza do campo. E que então quiseram expressar isso também no rosto das crianças, ok? Por isso há aqui, na verdade, várias versões. Agora, deste lado, entre estas duas festas, nós já temos aqui a representação da agricultura e também da navegação. Se vocês repararem, nós temos aqui em baixo o barco bem tradicional daqui do Rio Douro, que é o barco Rabelo, que transportava nos tempos antigos o vinho do Porto desde o Vale do Douro até às Caves, em Vila Nova de Gaia, para o envelhecimento do vinho do Porto. Por isso é este barco que está aqui representado no centro. Atualmente, nós, na verdade, fazemos todo esse transporte de caminhão-cisterna.
Agora já evoluiu. Já evoluímos. E é bem mais rápido e não perdemos vinho pelo caminho. Atrás, nós já temos ali a representação de uma série de painéis que representam, na verdade, as estações do ano. Uau! Se repararem, temos aqui à direita a primavera. Senhora cheia de flores. Mais à esquerda, nós já temos o verão, ainda mais à esquerda temos a representação do outono e finalmente está o inverno com a neve. É muito difícil nevar aqui na cidade do Porto. Mas já alguma vez nevou? Já nevou. Quando? A última vez que nevou com bastante intensidade já foi há mais de 30 anos, Uau. em que tudo ficou branquinho. Okay? Ai, que lindo! Deve Ficou ter ficado muito lindo! bonito, muito bonito. Na verdade, nevar assim durante uns 5 minutos já aconteceu outros invernos, mas ainda assim é muito raro. Nós estamos muito próximos ao Oceano Atlântico. Mas assim, aqui o clima não é tão quente como Lisboa. Não, aqui é mais a norte, é mais friozinho, verdade? Tem um ventinho, tem uma brisa marítima. No sol tá bem. Está maravilha. No sol tá maravilhoso. Agora e no na verão, sombra. quando a temperatura chega a atingir uns 30 graus, vindo a brisa do mar, é fantástico. É perfeito, porque né? é perfeito. Realmente dá Não é aqui... aquele verão que você passa mal. Não, é um verão úmido também, porque temos aqui o mar ao lado, mas é bastante agradável. Aqui nós vamos ver a evolução dos transportes. Temos a representação ali do lado esquerdo, na verdade, de um povo nosso conhecido, que são os romanos. Por isso, nós temos aqui uma evolução dos transportes e também dos povos que estiveram presentes aqui na cidade do Porto. Começamos pelos romanos e vamos pela esquerda fazendo uma evolução. Vamos passar também por um povo, na verdade, que nós denominamos pelos bárbaros, eram vários povos, que estão representados então ali no centro. Seguimos mais à esquerda, onde estão os mouros, que ainda há pouco eu vos falei. Seguimos então a evolução dos transportes, onde já começamos a ter ali também a transportes da época da nacionalidade portuguesa. Vamos a toda a volta e terminamos, claro está, no mesmo canto do lado direito com o trem, porque nós estamos na estação de São Bento. Se repararem, nós temos ali algumas pessoas com trajes bem coloridos. E esses trajes são tradicionais daqui da região de Entre Douro e Minho, como era conhecida tradicionalmente. Douro e Minho são dois rios. O Rio Douro, ainda hoje de manhã vos falei dele, atravessamos há pouco, e o Rio Minho é um outro rio que está mais a norte, que faz a fronteira entre os dois países, Portugal e Espanha. Então, as duas primeiras linhas de trem que chegavam à estação de São Bento tinham os nomes de Douro e Minho. Daí as duas palavras no teto da estação de São Bento. Atualmente nós temos uma outra linha, uma terceira, que é então a linha do norte, que vem de sul para norte, terminando aqui então na estação de São Bento. Esta estação, na verdade, é uma estação de trens urbanos, por isso aqui não podemos apanhar o trem para Lisboa. Okay? Aqui só apanhamos o trem para as cidades próximas. Se queremos ir para Lisboa, é a estação de Campanhã, a estação então mais antiga aqui na cidade do Porto. Então, aqui nós temos a assinatura do arquiteto da estação de São Bento, Marques da Silva. Na época, ele era o único que assinava os seus edifícios. Tal como uma pintura, que é assinada pelos pintores, ele também assinava a sua obra. Bastante curioso. Pois é. Daquele lado ali, nós temos uma igreja. A igreja é, na verdade, bastante bonita. A igreja em devoção a Santo António, e conhecida então aqui como Santo António dos Congregados.
E nós temos uma igreja do século XVIII com azulejos do século XX. Uau. O autor é o mesmo dos azulejos da estação de São Bento. Ou seja, ele só... Exatamente, Jorge Colasso, a mesma pessoa. Outro estilo, mas na verdade azulejos incríveis. A igreja é lindíssima, mas não está tombada. É. Aqui no meio passava a muralha do século XIV. Aqui Aqui no bem meio. no meio, mas só que entretanto foi Nossa. destruída. E Então, olha, quando vocês virem pra cá, vocês vão ter que imaginar a muralha do século XIV mesmo aqui. Exatamente, passando bem no meio. E ali estava uma entrada na muralha que era a porta dos carros, que então dava acesso ao interior da cidade. Como a igreja está fora, não está tombada, mas tudo o que está para cá dessa muralha agora imaginária, tudo para cá em direção ao Rio Douro, inclusive a catedral lá em cima, é património mundial Unesco. Uau! Ou seja, é intocável. Exatamente. Esse intocável. pedaço de lá até aqui. Sim. Ninguém pode fazer nada sem autorização. Exatamente. É mesmo patrimônio mundial. É Que património incrível. mundial. E agora, saindo aqui da estação de São Bento, nós vamos até a Sé. Vamos conhecer toda a sua história, toda a parte histórica. Então, bora! Vamos agora em direção à Sé, mas vamos aqui passar por uma estação de metrô. Esta estação de metrô tem também o nome de São Bento e é bastante interessante nós verificarmos como estamos em património tombado, património mundial, mas temos aqui algo bem contemporâneo. O metrô na cidade do Porto foi feito, na verdade, porque em 2004 nós íamos receber o Campeonato Europeu de Futebol aqui em Portugal e a cidade do Porto tem dois estádios. Tem o estádio do Futebol Clube do Porto e o estádio do Boa Vista Futebol Clube. Sabíamos que ia haver bastante afluência de público e havia realmente necessidade de nós termos também uma boa rede de transportes. Com certeza. Já se pensava, evidentemente, em fazer o metrô aqui na cidade, mas essa altura realmente era a altura indicada. Por isso, em 2003, inaugura o metrô da cidade do Porto com 3 linhas. Atualmente temos mais algumas e realmente servem os habitantes da cidade do Porto. É bastante utilizado. Só na parte antiga, e devido ao facto de estarmos em património mundial, ele é subterrâneo, por isso pretende-se realmente proteger o que temos aqui de antigo. Na parte moderna, ele sai, vai para a superfície e circula então na superfície. E Por a isso, parte moderna vamos ver ainda hoje sim, também. ainda vamos ver, temos ainda muito para ver. E no próximo programa, a nossa rota pelo Porto continua. A companhia da Cláudia, a nossa guia. Vamos conhecer uma parte histórica do Porto e vamos andar pelas suas ruas. Dentre elas, a mais famosa e mais movimentada, Rua Santa Catarina. Por isso, não perca o próximo programa, A Rota.